Muito bem, meus amigos, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos iniciando um chat de position no dia 4 de dezembro de 2015. Inicialmente, gostaria de dizer para vocês, espero que tenham um ótimo final de semana. Vou colocar por escrito que estamos começando para que as pessoas vejam isso. Tivemos uma semana bastante movimentada, diga-se de passagem. Uma semana com uma série de movimentações mais amplas, alternadas com alguns dias de absurda monotonia. Primeiramente, áudio e vídeo estão ok, o Naka já dando áudio e vídeo ok, já fico feliz com isso. Podemos então já iniciar nossas conversas, que são baseadas em cima de gráficos semanais. O gráfico semanal, que é um gráfico mais tranquilo, não tão nervoso, tem alvos mais longos, stops mais longos, operações mais longas, menor custo de corretagem, enfim, todas aquelas vantagens que a gente já tantas e tantas vezes enumerou nas operações de position. Inicialmente vamos olhar aqui o Ibovespa. O Ibovespa que vem operando em cima de um retângulo. Infelizmente, este retângulo não tem demonstrado muita força. Pelo contrário, tem demonstrado bastante fraqueza. Nós podemos observar, inclusive, que estamos exatamente em cima de uma zona de suporte. Um fundo que foi testado em maio de 2013 e em fevereiro de 2014, em agosto de 2015 e no passado também testado aqui na metade do ano de 2007. Então realmente estamos em cima de uma zona que os compradores classicamente se apresentam dentro do Ibovespa, que é essa região de 44.800 pontos. Se vocês forem me perguntar, eu honestamente acreditei que o movimento que havia iniciado aqui, ou seja, há mais ou menos uns quase 8 semanas atrás, seria um movimento que nos levaria para os 57 mil pontos no final do ano. Honestamente, eu acreditei isso enquanto position, observando aquelas 2 semanas forte e alta. O cenário todo, estatisticamente falando, era de recuperação, ainda mais com a época de final de ano, com uma virada para cima, teoricamente até os 57. Não foi o que aconteceu. A gente está vendo isso, obviamente. Depois que aconteceu aquelas 2 semanas de alta, entrou uma série de turbulências políticas. Essas turbulências políticas, por sua vez, literalmente massacraram a possibilidade de alta do mercado. Então foi algo realmente muito fora da curva essa movimentação de mercado no mês de novembro, e mais fora da curva ainda essa movimentação de mercado agora no início do mês, porque usualmente falando, o mercado no início do mês é altista e não é o que nós estamos vendo no atual momento. Então realmente não é uma movimentação muito típica que a gente está vendo. Estamos vendo um mercado muito fraco. E dessa forma, então, podemos até dar uma olhada se o OBV aqui conseguiu segurar o suporte ou não. Vamos olhar. Veja que o OBV está se segurando bem, cara. O OBV está se segurando bem, mostrando que há uma acumulação dentro do mercado. Tá bizarro, tá estranho. Eu esperava uma primeira semana de dezembro mais altista e mais forte.
Temos uma pergunta aqui do participante Marcos. Toma, tudo bem? Gosto do trabalho da sua equipe. Eu estou em dúvida se eu participo ou não da Semana do Trader. O que você vai abordar? Sim. Bom, Semana do Trader começa semana que vem com o Leandro falando. Depois eu falarei na terça-feira de noite. Basicamente, pessoal, na terça-feira de noite eu vou pegar os modelos que eu apresento no MetroStorm. Por exemplo, realização frustrada. Vamos ver se a realização frustrada funciona mesmo. Vamos fazer backtests e testes de todas as realizações frustradas nos mais diversos papéis, nos mais diversos time frames. O dia de Napoli, funciona ou não funciona? O dia de Napoli pode ser usado em 30 minutos, no 60, no 15, no diário, no semanal. Dunningham, qual é o resultado do Dunningham? Qual é o resultado da média móvel? Quais são os resultados efetivos que esses sistemas, que esses setups apresentam? Dave Landry funciona? Mark Crisp funciona? Então, basicamente, na terça-feira eu estarei sentado com vocês, mostrando todos os modelos que eu usualmente trabalho dentro do MetroStorm e mostrando os resultados deles, os resultados estatísticos deles, de uma maneira sistemática para todos os papéis do mercado. Acho que vai ser bastante interessante. Então, vamos olhar aqui o dólar futuro. Ainda persisto com viés altista para o mercado, enquanto a gente não perder, enquanto a gente não fechar abaixo dos 44 mil pontos. Tá? Dólar futuro, por sua vez, o dólar futuro vinha dentro de um canal de alta, fez uma correção dentro desse canal de alta, está próximo da zona de suporte deste canal. Deixa eu colocar aqui. Inclusive rompeu a máxima do candle que fez a média móvel, que bateu na média móvel de 20, sendo isso um ponto contínuo. Rompeu e acionou uma entrada. O stop desses compradores está obviamente abaixo de 3,718. 3,718. Esse é o stop dos comprados no momento. Se o papel voltar a subir, vai ser mais oportunidade de compra. Por um Mark Crisp. Então o dólar no gráfico semanal está com todo o aspecto de estar reiniciando, retomando a movimentação altista, que por sua vez levaria-o para a próxima linha de resistência, que se encontra apenas na casa de 4.689, 4.690 por aí. Então essa seria a perspectiva de prazo mais longo para dólar futuro. BGI FUT, o BGI FUT por sua vez, o boi futuro opera numa tendência de baixa, apesar de ter conseguido fazer sua média móvel de 20 virar para cima. O papel conseguiu cortar uma LTB, mas segue ainda em topos e fundos descendentes, e a perda da mínima dessa semana, na semana que vem, aciona mais venda para o boi futuro. E o último papel que eu quero olhar com vocês, a última commodity que eu quero olhar com vocês é o milho. O milho que volta, depois de ter feito um pivô de baixa no semanal, repica, volta, fecha de novo acima da média móvel de 20 e aparentemente indica que aquele pivô de baixa, esse pivô aqui, foi só uma correção ABC e agora estaria pronto para retomar a alta. Se nós trabalhássemos especificamente com modelos de Elliott, nós diríamos que aqui é uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e agora sim iniciaríamos uma onda 5 de alta no gráfico diário, o que levaria para o alvo lá do milho, lá perto de R$40,50. Tá? Visto as principais commodities do mercado brasileiro, nós já conversamos então sobre o bovino, já conversamos sobre o milho, já conversamos sobre o dólar, já conversamos sobre o boi. Agora então nós iremos falar especificamente dos ativos que estão por interesse de vocês. Vamos lá. Tem a pergunta do Juca. Tens como avaliar o Gold, o Z1D? O Z1D vem numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, se aproximou de uma zona de suporte bem importante, uma zona de compradores muito importante,
que é essa linha aqui. Essa tendência de alta está muito relacionada ao dólar, obviamente. Quando a gente desdolariza ela, a gente observa uma tendência de baixa, que é como o milho está lá fora. O milho não, o ouro está lá fora. Então, se a gente for olhar o ouro lá fora, o ouro está em tendência de baixa. Tá? E é o que está acontecendo aqui também, só que ela fica camuflada, porque aqui a cotação do ouro também está ligada ao dólar, e como o dólar está em alta, se a gente desdolariza, ó, a gente tem aqui então uma movimentação altista, que na verdade não é pela valorização do ouro em si, mas pela valorização do dólar em si. Então, especificamente falando aqui, se nós vamos trabalhar o ouro em reais, nós observamos essa tendência de alta. Se a gente for trabalhar ele em dólar, estamos dentro de uma tendência de baixa. Ok? Muito bem. O paciente Eduardo Louco pode avaliar GET4? Eduardo Louco é um bom nick, né? O setor elétrico no país foi estuprado, podemos dizer isso, foi violentado, foi machucado, foi violentamente espezinhado. O lucro líquido do setor caiu dramaticamente. A GET está sentindo isso, a CEMIG também está sentindo isso, a Eletropaulo foi uma das que mais sentiu, já comentado várias e várias vezes. E nós temos a nossa GET4 operando agora dentro de uma tendência de baixa, primária de baixa. É uma tendência que já dura aproximadamente quase 4 anos. Ela está querendo perder um suporte importante, inclusive formando um possível mastro de bandeira para baixo. O suporte que está sendo perdido é o suporte da casa de 13,40, não foi perdido ainda. Tem duas longas sombras inferiores tentando segurar acima desse suporte, indicando a possibilidade que esse suporte resista e não haja perda dele. Mas infelizmente eu não tenho um ponto seguro de entrada no papel no momento, pelo menos não na ponta da compra. Geralmente a gente trabalha mais na ponta da compra papéis que estejam em tendência de alta, coisa que não é o caso na GET4 no momento. Pergunta do participante Lucas, mas deixa eu ver se eu entendi. Na semana do treino você vai testar seus setups e corremos o risco de saber que eles não funcionam? É isso? Abraços? Não, não é isso, Lucas. Na semana do trader eu vou apresentar os setups que classicamente são descritos em vários e vários livros. Nós vamos testá-los e nós vamos ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E aquilo que não funciona geralmente não funciona em alguns papéis, mas funciona em outros papéis. Então nós vamos ver em quais papéis funcionam, em quais papéis não funcionam. Mais importante do que isso, Lucas, eu acho que tu está perdendo o conceito principal da coisa. Eu acho que tu perdeu a filosofia da coisa. A filosofia da coisa é a seguinte: quantos treinamentos de análise técnica tu já fez na tua vida em que simplesmente o sujeito chega para ti e fala: olha, o meu sistema funciona assim, assim, assado? Já deve ter feito vários. Só que eu te desafio a dizer um único que o instrutor chegou e falou o seguinte: o meu sistema funciona assim, assim, assado, e o resultado do meu sistema é este nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos. Com este nível de acerto, com esse nível de perda, com esse nível de alvo, com esses resultados. Não existe. Eles vêm tudo com bobagem, tudo com: olha, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui dá certo, mas e cadê a prova de que esta merda funciona, com perdão da expressão? Cadê efetivamente os resultados comprovados na ponta do lápis que aquilo que o cara está te ensinando funciona, que aquele troço de hélito, por exemplo, funciona? Cadê? Onde é que está? Me mostra, me prova. Então, na semana do trader, eu vou apresentar para vocês o que é operar o mercado de maneira
realmente séria, de maneira focada, de maneira estatística, de maneira correta, não no achismo, na porra do achismo, não na análise técnica que eu acho que vai funcionar, não, naquela que é calcada em cima de estudos matemáticos. Essa é a filosofia da coisa, Lucas. Bom, vamos lá. Participante Jorge. Boa tarde, Storm. Por favor, comentário Velide 3 e Crote 3. Velide 3. O papel está perdendo tendência de alta. Ele formou um triângulo simétrico, afundou, perdeu o suporte e agora o alvo desse triângulo simétrico para baixo é um desastre. É a base do triângulo projetado para baixo alternado. O alvo está em 35,90. 35,90. Esse alvo aqui ele é atingido em 89% das vezes dentro dos triângulos simétricos rompidos. Isso é estatística de um trader chamado Thomas Bulkowski, que fez os estudos estatísticos em cima de triângulos simétricos. A Ciel também fez um movimento muito similar. Ela saiu de um canal de alta e agora ela está dentro da movimentação baixista. Ela fez uma longa sombra inferior. Entrou comprador que tentou respeitar o suporte de 34,67, mas realmente agora o papel também opera numa tendência de baixa. Então Ciel e Velide, as duas do mesmo setor, viraram para tendências de baixa. Muito bem, vamos olhar aqui alguns papéis que chamam a atenção geralmente do pessoal. Natura. Natura é um papel que está dentro desse canal de alta, mas está indo buscar o topo do canal de baixo, por exemplo, não de alta. Ou seja, ela segue a movimentação ainda tentando buscar 27,59, 27,60 e ali seria um ponto ideal para comprados pensarem em sair de suas posições. MPLU 3, nós falamos desse papel várias e várias vezes e temos MPLU 3 batendo agora na casa dos R$40. Seu topo histórico nunca foi negociada mais cara do que isso. O papel já pagou vários dividendos nesse meio tempo, o que significa que o papel está realmente indo muito bem, com um ótimo desempenho, mas se aproximando de uma zona de resistência importante. R$41 é uma zona que pode haver realmente dificuldade do papel conseguir romper. Então é uma zona que muitas pessoas estarão pensando em vender suas posições e eventualmente ficar de fora esperando que haja algum recuo para comprar um pouco mais embaixo. Então temos que estar atentos à possibilidade de alguma pressão de venda acontecendo, até porque, como já mencionado, isso não é qualquer tipo de topo, é sim o topo histórico da MPLU 3, nunca esteve mais cara do que isso no atual momento. Se ela conseguir romper, se ela romper, o céu é o limite, a MPLU 3 vai realmente embora, que nem a Embraer fez recentemente, e aí seria muito bom estar comprado por mais tempo. Bom, Klabin segue a sua tendência de alta. A gente tinha projetado o alvo lá em 26,44, estamos muito próximo desse alvo. Esse alvo é projetado a partir de uma realização frustrada no gráfico semanal da Klabin, que tem o alvo então em 26,44. Essa longa sombra inferior que foi produzida essa semana é a demonstração de uma pressão de compra muito forte, muito forte. E essa pressão de compra, então, automaticamente empurra o papel para cima com violência. O que significa que se nós conseguirmos efetivamente subir e rompermos a máxima dessa semana, o alvo de 26,44 será rapidamente atingido. Então, estamos atentos para Klabin, certo? Fiquem muito atentos a esses dois papéis especificamente, Klabin e MPLU 3, ok? São papéis que eventualmente podem dar os pontos de saída para a semana que vem, já nos alvos, talvez nas próximas 2 ou 3 semanas, eu diria. E aí, você pode até pensar em se recolher um pouquinho. Muito bem. Vamos olhar aqui outros papéis que estão interessantes. A BEV 3, esse papel está numa região lateral. Esse papel está numa região lateral em cima de uma zona de suporte em 18,54 com resistência em 19,81.
O que significa que tem compradores nessa faixa de preço. Tem compradores nessa faixa de preço. Aqui. E tem vendedores aqui. Tá? Em 19,79. Tá? Fiquem atentos, então, portanto, a essa região. Aqui o pessoal está comprando, aqui o pessoal está vendendo. Se nós conseguirmos romper, efetivamente falando, a BR iria para os 28 projetados. Tá? Grendene, o papel está enrolado, mas consegue segurar enquanto o mercado cai, ou seja, não está fazendo recuo. Né? O alvo da Grendene para um prazo mais longo segue lá nos 26,93, dentro do canal de alta de longo prazo que ela vem operando, certo? E nós não temos por que pensar em sair do ativo por enquanto. Visto esses papéis, então, nós temos ainda a própria Evan, que vinha movimentando uma boa recuperação, se aproximou da LTB, não conseguiu romper, fez uma semana inteira de recuo, provavelmente deve ir testar a média móvel de 20 lá em 3,58. Em 3,58. Fiquem atentos, portanto, a essa possibilidade da Evan. Vamos olhar aqui as outras perguntas dos amigos. Thiago comentando, sou apaixonado por você, Stormer. Quero ser que nem você quando crescer. Tá bom, obrigado, Thiago. Só é um gozador. Patente James. Stormer, você saberia me dizer por que na grande maioria dos papéis não possui aluguel para trabalhar na venda? Seria esse o motivo pelo qual a BOV não consegue romper o fundo? Quem está comprado não acredita que pode cair mais. Quem acha que vai cair mais não tem como vender, porque não tem aluguel. Essa é uma das possibilidades. Tá? Realmente os books de oferta do aluguel estão muito fracos, não tem praticamente para a maior parte dos ativos, já se vendeu muito. E realmente quem está comprado não está disposto a vender pelos preços atuais. Então esse é um dos motivos, mas no momento que essas pessoas começarem a desistir das posições, a pressão volta e os fundos são perdidos. Né? Isso é o clássico na tendência de baixa. Para a gente não domar. Gosto muito dos artigos de vocês. Gostaria de pedir um artigo sobre maxilistograma e sua utilidade. Stormer, é possível? Vou providenciar ali, vou escrever e posto lá para nós, tá? Pagente Marcelo, pode avaliar Braskem 5, obrigado. Claro, Braskem 5, violentíssima tendência de alta, fortíssima tendência de alta, só que o papel está agora muito esticado. Na verdade, assim, em cima de um topo anterior, que é topo histórico, esticado pra caramba, longe da zona de suporte, não deu uma entrada muito segura, ele subiu reto, literalmente. O rompimento da máxima dessa semana que terminou aqui, basicamente, poderia até gerar uma entrada por aquele modelo de barra única vermelha ignorada do Oliver Vélez, que eu não costumo usar no semanal. Eu precisaria que desse uma recuadinha, mas ele não quis saber de recuar, realmente ele subiu reto. E agora está muito afastado da zona de suporte, eu não tenho como comprar aqui agora. Mesmo que eu comprasse um pouquinho. Comentário do Odeio Política. Stormer, Cunha, Dilma, Aécio, Temer, Bolsonaro, tudo farinha de saco. Considero inocência aquele que diz que o problema do Brasil é o PT. O problema do Brasil é o povo. O gráfico do anexo é do Paulo Caldas, um analista que eu respeito bastante. Para a gente Takashi, olá Stormer, vamos falar com você, tem uma dúvida. Todos dizem que o investidor estrangeiro que move o mercado, veja o fluxo e eles estão bem comprados, por que isso não se reflete no índice? Obrigado, abraços. Takashi, qual é a grande estratégia de tu comprar sem fazer o preço subir? Digamos que tu tenha alguns milhões de dólares e tu quer comprar um papel, mas tu não quer que o preço suba. O que tu costuma fazer normalmente? Tu faz o seguinte, tu compra 3 e bate 2, compra 3 e bate 2, compra 3 e bate 2. Ou tu compra e tu coloca uma ordem de venda gigantesca, vamos lá, uma ordem de venda de 100 milhões de reais a 27,30 ou 28 reais, que assusta todos os comprados e eles acabam vendendo sem que o preço suba.
E aí o cara vai comprando, ele vai comprando, ele vai comprando. Esse é o processo de acumulação que é feito pela maior parte dos grandes players, das grandes instituições. Então, de uma maneira geral, é assim que eles vão conseguindo comprar sem fazer com que suba. Eles compram, batem, e quando eles batem com o volume mais fraco do que quando eles compram. E é isso que a gente tem observado, de uma maneira geral, nos principais ativos do mercado. E é isso que o OBV, por exemplo, aquela ferramenta que eu tinha colocado anteriormente, procura capturar e nos mostrar. Basicamente, o que ele tenta nos mostrar é justamente se os dias que caem com fraco volume, e se os dias que sobem com forte volume. Se for isso, então é exatamente o processo de acumulação. Este tipo de processo usualmente faz fortes movimentações, que nem aconteceu aqui. Vamos olhar a Embraer, pergunta do participante Douglas. A Embraer rompeu seu topo histórico, olha o ABV dela subindo muito bonito. Rompimento de topo histórico, o papel agora segue uma forte movimentação, está em R$ 30,79. Forte movimentação de alta em Embraer. Já que ela está diretamente atrelada ao dólar, ela deve continuar tendo um bom desempenho pelas próximas semanas, talvez até mesmo meses, se o dólar retomar a tendência mais forte de alta que seria o observado e o esperado. Participante Jorge, boa tarde, Stormer, por favor, comentar TAE11. TAE11 opera em cima de um retângulo. Este retângulo apresenta suporte em 16,90, 17, vou botar 17, tá? Suporte em 17, resistências em 20,40, 20,50. Tá? Então, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Estamos agora mais próximos da zona de suporte. Formamos uma semana com uma longa sombra inferior. Essa sombra inferior denuncia a pressão de compra entrando no papel nessa semana. Alguns traders mais agressivos talvez até pensassem em tomar uma posição na ruptura dessa máxima da semana que terminou, colocando seu stop abaixo dessa mínima e tentando levar a operação de novo até o alvo lá em 20,46. De fato mesmo, em termos de operação de semanal, papéis que me chamaram a atenção foram realmente a Klabin, CROT 3, atenção para CROT 3, muita atenção para CROT 3. Vou explicar por quê. A gente já havia conversado sobre CROT 3 anteriormente, falando que o CROT 3 já estava numa possibilidade de início de uma onda 5, 1, 2, uma 2 lateral, uma 3, uma 4 aguda e agora iniciaria uma 5. Eu havia comentado que eu queria que o papel subisse, depois fizesse um recuo e eu compraria esse recuo. Bom, o recuo foi feito e agora nós retomamos a alta. E agora então a ruptura da máxima dessa semana que terminou, na semana que vem, deve estar iniciando a onda 5 de alta da CROT 3. E portanto deve empurrar a CROT 3, deveria empurrar a CROT 3 se a gente for utilizar os modelos clássicos de cálculo, a distância da onda 1, do topo da 1 até o topo da 3, projetada a partir do fundo da 4 para cima, o que levaria para um alvo em 22,55. Esse é o alvo específico da CROT 3 para a operação de position que estaria sendo iniciada na ruptura da máxima de 10,77 pelo método stop, o stop ficando abaixo de 8,87. Pergunta, comentário de Olá Bizi quando? Olá Stormer, existe algum fator, fundamento que justifique o gap de ontem no mercado, além do impeachment da Dilma? Caso assim seja, estamos dependentes de uma tendência de mercado, dependente de política? Sua opinião, obrigado, parabéns pelo bom trabalho, Roberto. Nós estamos realmente com um mercado muito atrelado às decisões políticas, infelizmente. Tá? Isso tem acontecido direto. E essa insegurança e essa instabilidade política, elas estão atrapalhando muito o cenário econômico do país e até mesmo a confiança do investidor dentro das empresas brasileiras. A verdade é que o cenário político tomou completamente a atenção do país e a agenda econômica que o país precisaria cumprir para que a macroeconomia do país fosse realmente colocada na linha certa, no caminho certo, ela foi esquecida. E como a nossa
a nossa agenda econômica ela foi esquecida e colocada de lado, isso simplesmente significa que nós estamos com problemas muito sérios pela frente. Não há perspectiva de recuperação no primeiro semestre de 2016, nem tampouco no segundo semestre de 2016. Infelizmente, nós estamos perdendo mais um ano que o que deveria ser feito para corrigir os caminhos ruins da economia não foi feito. Porque nesse ano inteiro o pessoal se preocupou em não ser impeachado, digamos assim. Então é complicado, realmente, é difícil. Pergunta do participante Eduardo: por favor, comentar a Vale 5. E quem tem Vale 5 deve estar realmente bastante preocupado e bastante ansioso. O papel que era uma excelente empresa, vem operando num canal primário de baixa, um canal praticamente decenial de baixa. Se nós fôssemos plotar especificamente suportes seriam apenas nesta região aqui. Trágico, bem trágico. Se nós colocarmos o gráfico dolarizado, então a coisa não fica tão feia assim. No gráfico dolarizado nós já estaríamos próximo da zona de suporte, porque nós já estaríamos um pouquinho mais próximos, não muito mais, mas um pouquinho mais próximo, já que o canal ele é um pouquinho menos agudo. Espera aí só um pouquinho, deixa eu desenhar ele certo. Pegando esse topo. Ih, perdeu. Até mesmo dolarizado tá feio. Não poderia ter perdido aqui. Tendência de baixa, topos de fundos descendentes, extremamente sobrevendido. 26%, 28%, 33%. Não há sinais de fundo para Vale no momento, nem no gráfico dolarizado, nem no gráfico não dolarizado. Aqui, nessa situação aqui, a Vale tinha feito realmente uma sinalização muito interessante de que ela poderia se recuperar, de que ela poderia respirar, que foi lá em finalzinho de outubro, na verdade início de outubro. E depois disso ela não conseguiu mais, começou a entrar pressão de venda tão forte, mas tão forte, que o papel simplesmente, a Vale do Rio Doce perdeu simplesmente 34% em 34 dias. É um movimento muitíssimo raro de ser visto numa empresa do porte da Vale do Rio Doce. Mas, infelizmente, a gente entende que o papel, a empresa, ela enfrenta uma situação de desaquecimento da economia chinesa como um todo. Além disso, o preço do minério não está favorecendo as commodities, realmente entraram num ciclo muito ruim, um ciclo virtuoso, um ciclo vicioso muito ruim. Se a gente olhar os próprios fundamentos da empresa, nós vamos entender que ela não é mais lucrativa, ela tem um PL negativo. O fato de ter um PL negativo já indica que ela está dando prejuízo, não é mais lucro líquido. Ao mesmo tempo, vejo que o ROI, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ela está negativa. Isso tudo indica que a empresa não está mais com bons demonstrativos. Veja que a margem de lucro da empresa desabou violentamente, e esse é um grande problema na maior parte das empresas do Brasil. A margem de lucro caiu muito. Por quê? Porque os salários, infelizmente, subiram acima do nível de produção do país. Quando isso acontece, quando os salários sobem acima do nível de produção do país, nós temos um descompasso. As empresas precisam gastar mais para manter-se vivas, ou seja, elas começam a ganhar menos. Isso é a diminuição da margem de lucro. A diminuição da margem de lucro é uma das piores coisas para uma economia, porque de fato as empresas começam a sofrer. A gente começa a ter esse tipo de resultado aqui. O lucro líquido que existia deixa de existir, passa a ser um déficit líquido, e isso acaba produzindo as grandes tragédias. E é por isso que a gente está vendo a Vale apanhando mais que boi em horta, como se diz. Bastante da caixa. Lá, Stormer, obrigado. Vendo este lado do OBV, pode analisar a NYPK3, o OBV alto, recua até média móvel de 20. NYPK3. Eu gosto muito dessa empresa, tem o nome de metralhadora russa.
MYPK13 operando dentro desse canal de alta aqui. É um canal de alta bonito, são topos e fundos ascendentes, só que ela sai do canal e agora ela lateraliza. Tá? Ela está andando agora dentro de um retângulo que tem suporte em 14,50 e resistências em 17,62. Quando a gente coloca o OBV, vamos colocar o OBV aqui, a gente tem um lindo OBV aparecendo, tá? Um OBV realmente muito bonito, em topos e fundos ascendentes, o que automaticamente então está em linha com a movimentação altista do papel. Não chega a ser uma divergência altista, não tem, porque o OBV nesse nível, que é esse fundo, está no mesmo nível do OBV deste nível aqui, tá, que é o mesmo fundo anterior. Então não tem divergências altistas, mas de uma maneira geral, MYPK3 é um papel que está em tendência de alta importante. O grande problema do papel é que ele bateu nessa linha aqui, ó. Tá vendo? E essa é uma linha forte de resistência, não uma linha fraca não. Participante Leandro, pode olhar a TRPL4? TRPL4, topos e fundos ascendentes, rompeu uma região importante aqui, que é uma região de congestão, e agora está fazendo aquilo que recebe o nome técnico de pullback. Observem que o OBV também conseguiu romper, mostrando que não é um rompimento falso, é um rompimento verdadeiro feito com volume. Tá? Esse pullback provavelmente deveria terminar talvez no início da semana que vem, formando um candle de reversão nessa região. Eu poderia na outra semana, na ruptura da máxima desse candle, tomar uma posição e ficar alegre dentro de um papel que está em tendência de alta no gráfico semanal e está numa movimentação favorável com as médias móveis que vão servir de suporte aqui na região de 40,17, R$40 número redondo. Então perto de R$40, 40,50, temos que estar bastante atentos para a TRPL4. Ok? Pergunta do participante Jorge. Stormer, por favor, comentar a Radial. Radial não. Raia Drogasil. Sempre chamo ela de Radial. Raia Drogasil, papel do setor de saúde, na verdade, setor de farmácias, sempre é um setor defensivo. Tá? É um setor que numa economia em fase bear, em fase baixista, em fase de recessão, que é o que a gente encontra agora, o setor defensivo principal é o setor de saúde, tá? E o setor de deixa eu ver, saúde e consumo básico. São os dois setores principais numa economia que está na fase final de recessão, na fase, digamos assim, de bear. Os ciclos econômicos, eles são divididos basicamente em 4 fases, tá, pessoal? A gente tem uma fase inicial, tá, que é quando a economia está começando a se aquecer, ela está começando a sair ela apresenta a recessão, o Banco Central abaixa a taxa de juros, essa reduzida da taxa de juros então começa a fazer com que as empresas consigam um crédito um pouco mais barato para conseguir então aumentar suas linhas de produção e conseguir aumentar um pouco o consumo. Então essa fase inicial de recuperação, os setores mais atraentes são o setor financeiro e o setor de casas, setor de imobiliário, tá? Então são setores mais interessantes. Depois a gente entra numa fase de aquecimento da economia. Tá? Essa fase de aquecimento da economia ela é geralmente subdividida em mais 4 níveis, mas eu vou simplificar. É uma fase que as empresas conseguem então estar produzindo mais, porque elas conseguiram um crédito um pouco melhor com a taxa de juros mais baixa, elas produziram mais emprego, as pessoas têm mais dinheiro, conseguem consumir mais, a economia começa a girar. Tá? Nessa fase especificamente, quem é que se beneficia principalmente? Os consumos de luxo, né? Tipo uma Natura da vida, a parte, digamos, de financeira também e a parte de transporte. Bom, depois a gente entra na fase final tardia, que é a fase que os americanos se encontram agora. A economia está super aquecida, as taxas de juros estão realmente muito baixas, começa a haver um início de inflação, tá? E essa inflação então faz com que o Banco Central queira começar a subir as taxas de juros deles, e isso automaticamente nessa fase o melhor setor é o setor elétrico, o setor de indústria e de maquinaria. Aí depois a gente entra na fase a fase urso, que é a que a gente está agora no Brasil, que é uma recessão
com inflação, as duas coisas juntas, travando toda a economia como um todo, e nessa situação atual, as empresas do setor de saúde e as empresas de consumo básico são as mais defensivas de todas. Consumo básico, tipo Brasil Foods, tipo RDL3, tipo esse tipo de coisa. Bom, falando da RDL3, ela está dentro de um canal lateral, topos e fundos no mesmo nível. O rompimento de 44 por 41 acionaria a tomada de compra. O stop de todas as posições compradas deve estar abaixo dos 36 e 40 por aí. É muito difícil trabalhar com stops mais longos que esse, eu diria. Tá? Teremos que estar atentos a esta movimentação. Tá? Muito importante da RADL3. Um outro ativo que pode eventualmente ser interessante no atual momento de mercado, pessoal, seriam as empresas exportadoras em dólar. Essas empresas costumam ter boas movimentações também. Muito bem. Pessoal, nós estamos finalizando nosso chat de position hoje. Tá? Desejo a vocês um excelente final de semana. Muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Que vocês possam estar com as pessoas que vocês amam nesse final de semana, curti-las e aproveitá-las. Forte abraço. Até mais. Tudo de bom. E até a semana do trade.